Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, para quem não me conhece, eu sou neurologista do Grupo Santa. Estou assumindo agora a cadeira de diretoria de práticas assistenciais. Então, como todos nós estamos vivendo, né, a gente está passando por um momento muito difícil, né, em que a gente precisa aí de muita união para conseguir vencer esse momento pior momento da pandemia que a gente está vivendo, né? A gente está vendo claramente que está pior do que a primeira onda que nós tivemos agora nessa segunda onda, tá? E Covid-19, a gente sabe que o conhecimento a gente vem construindo ao longo do tempo, né? E cada vez mais vai tendo atualização, vai tendo novidade, cada artigo novo, cada trabalho novo vai trazendo mais informações para a gente. Com esse intuito, então, a gente vai manter algumas atualizações. Na primeira onda, a gente teve várias reuniões de atualização referente ao cuidado do paciente com Covid-19, né? E faremos o mesmo agora nessa segunda onda, tá? Nós convidamos o Dr. Werceley Júnior, doutora Zamara e a doutora Débora, que são infectologias do grupo, né, distribuídos no Grupo Santa, tanto aqui quanto Cuiabá, quanto Anápolis, né, só que nós tivemos um problema em relação à data que a gente divulgou, acabou que foi diferente do que a gente tinha programado, colocamos na sexta-feira e aí saiu a data de sábado, então por esse motivo elas tiveram dificuldade de agenda, né, então essa primeira reunião nossa, o doutor Werceley Júnior vai assumir as duas pautas, mas nós teremos outras oportunidades para a gente poder falar mais um pouco com as nossas colegas infectologistas, tá? Doutor Júnior, fica à vontade, você é mais do que conhecido por todos nós, né? Não precisa nem de apresentação. Imagina, doutor Júnior, fique com a palavra. Obrigado, Thaís. Obrigado a todo mundo. Então vamos lá, gente. A gente vai tentar atualizar rapidamente sobre Covid, né? E dentro disso a gente evoluir. A gente está completando um ano de pandemia. Nós vimos que a gente está vivendo a famosa segunda onda, né? A gente está vendo o aumento de casos e automaticamente o aumento da mortalidade. Começamos a falar uma coisa que na primeira onda a gente nem comentava, né? Variantes ou cepas, né? Que são mutações que causam agressividade do vírus. Temos atualmente 3 variantes bem distintas já estudadas, mas estima-se que de 8 a 12 variantes estão circulando no momento no país. Temos a cepa P1, que é a que vulgarmente a gente chama cepa de Manaus, né, a variante Manaus. P2, que é a que está circulando no Rio de Janeiro. B1, que é a inglesa, que foi isolada na Inglaterra. E tem a B1 africana, que é uma variante da B1, que foi isolada da mesma mutação no mesmo tempo, um na África do Sul e outro na região da Inglaterra. Só que dentro disso a gente já está na exaustão do serviço de saúde. A gente está na exaustão do profissional e exaustão dos recursos. Estamos vendo cada vez mais coisas que a gente tinha medo de falar de colapso do sistema de saúde, e isso é uma realidade para o Brasil inteiro. A gente está chegando no nosso limite como sistema de saúde, mas cada hospital, cada rede, cada grupo tem sua peculiaridade, sua capacidade de evoluir. Nesse momento, a gente está muito preocupado que essas variantes mudaram a evolução da doença. Uma evolução agora para pessoas mais jovens, normalmente sem comorbidade, e com uma evolução mais rápida e mais tempo de internação, ocupando mais tempo o sistema hospitalar. Para a gente falar de qualquer doença, a gente vai reviver um pouco da fisiopatologia, ou seja, conhecer a doença, né? Desse um ano de pandemia, a gente só, cada vez mais, a gente se aprofundou nesse conhecimento, né? Então, o vírus SARS-CoV-2, a gente sabe que é um vírus COVID, é um coronavírus da família Alpha, né? Ele possui algumas apresentações. Nós vemos a parte da espícula, que a gente chama de spike, onde ele apresenta alguns receptores e tem atração por dois receptores, duas proteínas de recepção nossa. Nós temos o TMPRSS2, que nada mais é que uma proteína de ativação viral, e temos a CE2, vulgarmente enzima conversor de angiotensina, que ajuda a introduzir esse vírus como receptor para dentro da célula.
Então, o primeiro ponto que a gente já vê aqui é quem expressa mais essas duas proteínas, automaticamente é uma pessoa que tem mais suscetibilidade a ter invasão viral. Por isso que a gente já vê pessoas de famílias distintas tendo sintomas graves e pessoas da mesma família com sintomas diferentes, porque essa é uma característica genética. A expressão do TMPRSS2 e da CA2 é uma característica genética de cada pessoa. A partir do momento que a gente tem essas condições, que o vírus possa ser ativado e facilitado a sua entrada dentro da célula, ele vai trabalhar na sua multiplicação. O papel do vírus dentro da célula, ele quer sobreviver, ele quer se multiplicar. E dentro dessa multiplicação, ele vai criar mecanismos inflamatórios. Dentro desse mecanismo, a gente vai ter PAR2, PAR1, PAR3, PAR4, TLR4 e via de complemento, que são mecanismos de que ele vai atuar causando atividades pró-inflamatórias, ou seja, ativando essas linhas, essas cascatas, vai ativar atividade neutrófilo, macrófilo, com isso, induzir liberação de interleucina 1, 6, 8, 21, TNF-alfa, e dentro disso, causar um processo inflamatório. Dentro desse outro aspecto, ele causa ativação da trombina, e com isso ele pode também favorecer a ativação plaquetária e de fibrina. Por isso que a gente fala que ele é um vírus que ele tem uma capacidade trombogênica, mas não só ele faz isso. Então, nós temos um vírus que, ao entrar no nosso sistema de defesa, ele induz uma resposta inflamatória de uma maneira exacerbada, que vulgarmente a gente chama de cascata de citocina. E essa cascata de citocina, ela precisa de algo muito importante, o endotélio. Por quê? Voltando só no slide anterior, nós temos o endotélio tanto vascular como o endotélio do sistema respiratório. Essa ativação dentro do endotélio, ele também causa reações de anticoagulação, pode induzir a ativação de coagulação, diminuição da fibrinólise, atividade pró-inflamatória maior, aumentando a adesividade do leucócito, produzindo mais quimiotoxinas. Podemos ter também alteração da barreira hematoencefálica, com isso causando distúrbios de atenção da pessoa. Isso é muito comum, a gente discutiu várias vezes que um dos danos durante o COVID é perda da concentração, ou até mesmo a sensação de fadiga crônica da pessoa. Pode diminuir a produção de oxidantes e, com isso, facilitar também a, a vasoconstrição dos vasos. Então, ele é um vírus que a base dele é a ativação, a doença em si, COVID, a base dela é a ativação viral, induzindo uma resposta inflamatória em todo o sistema do corpo humano, tanto do ponto de vista endotelial, e isso indo do micro até o macro sistema. Dentro desse aspecto, a gente vai ver a famosa cascata de citocinas, né? Que é a liberação de interleucinas em grande quantidade, e isso vai causar uma reação inflamatória em grande conta por causa de liberação de anti-TNF, anti-interleucina 1, interleucina 1, 6, 8 e de 20, ativação do fibrinogênio, induzindo aumento dos marcadores de trombose, mas não quer dizer que o paciente está mais com risco de maior trombose. Ele tem uma alteração na sensibilidade do fibrinose e, com isso, ele tem aumento da formação de marcadores de trombose, que é o D-dímer. Temos também aumento de toda a cascata inflamatória, e isso vai causar uma inflamação em microvasculatura e macrovasculatura. Essa inflamação em microvasculatura, em quem já tem os vasos danificados, ou seja, doenças prévias, doença coronariana, doença vascular obstrutiva, tudo isso vai ser amplificado nesse aspecto. Então, o COVID, ele, nessa atuação micro e macrovascular no endotélio, ele pode evoluir para uma doença light, ou seja, parece uma vasculite, pode induzir microtrombos em periferia pulmonar, induzir uma síndrome de desconforto respiratório, com falência respiratória, com hipoxemia, pode induzir
falência renal, pode induzir falência cardiovascular, que a gente viu casos evoluindo com aumento de troponina e muitas vezes um CAT sem alteração, mas com lesão de corrente. Podemos ter trombose profunda e até mesmo AVC. Os AVCs podem ser isquêmico, por causa de microtrombos, mas pode também em relação com aumento da chance de sangramento. E dentro disso, desse pequeno conhecimento da fisiopatologia, que não é só isso, é muito mais amplo, né? A gente pede alguns exames. A gente vai ver no hemograma simples uma linfopenia, uma leucopenia. A gente sabe que a leucopenia, seguido com a linfopenia, é um marcador de multiplicação viral, é muito comum na fase aguda da doença. O dedímero, por causa dessa tendência de fibrinólise, a gente vai ter um aumento do dedímero. A ferritina como marcador de fase inflamatória é muito consistente. O DHL devido à lise celular. As proteínas C reativas como marcador inflamatório. E aí a gente pode ir para as alterações a nível de função. Tanto de função renal, que a gente pode ter função normal ou uma lesão alterada, ou uma função alterada devido à lesão direta do vírus, ou consequência daquele processo de lise, de lesão de microvasculatura. Temos alteração da função hepática, a gente vê muitos pacientes evoluir com alteração das enzimas hepáticas, TGO, TGP, temos alteração de TAP e NR, e na gasometria, é a forma clássica mostrando para a gente uma hipoxemia. Só que esses exames, eles complementam uma avaliação de uma pessoa. A gente vai ver uma pessoa, muitas vezes, sem referir uma dificuldade respiratória, porém, com bastante desconforto para respirar. É isso que a gente está vendo na maioria das vezes no nosso pronto-socorro, e muitas vezes os exames, eles complementam essa avaliação. Essa é a ideia do exame, ele complementar. Dentro do exame de imagem, nós temos a tomografia de tórax. A gente vê muitas pessoas falando do uso de raio-x, mas a gente sabe que o raio-x não é sensível para ver os infiltrados algodonosos, bilaterais, lesões de cavitação, que muitas vezes pode ocorrer, pneumotoceles, e posteriormente a telectasia induzida. E a gente usa muito a angiotomografia na suspeição de embolia pulmonar. Dentro desse contexto, então a gente já tem um paciente, a gente já sabe a fisiopatologia, a princípio, sabemos os maiores riscos dos exames. Primeira coisa que a gente tem que dizer, para tratar um vírus, eu tenho que ter um antiviral de boa qualidade na fase precoce. Por isso que a gente fala, não existe um tratamento efetivo para coronavírus. Tratamento precoce, profilaxia, desculpa quem usa, é um direito defendido pela classe médica, pela autonomia do médico, mas, porém, não existe um estudo em grandes centros, de grande formação, com avaliação de curva de Kaplan-Meier, ou variação, ou para fazer regressão logística de qualidade. Então, nesse momento, nós não temos um tratamento precoce adequado. Nosso tratamento se baseia na realização de suporte, dar o suporte necessário, e o único estudo que nós temos de relevância hoje Acho que a gente perdeu o doutor Júnior. Oi. O doutor Júnior caiu, mas já está voltando, tá? Voltei. Oi? Voltei? Eu tô... Então, segundo estão falando, foi golpe, né? Para me derrubar agora. Então, só voltar aqui. Pronto. Você estava falando de tratamento precoce, que não existe tratamento precoce. Isso. Então, para o meu ponto, não existe tratamento precoce, já é bem
claro na literatura. A gente sabe que o médico tem uma autonomia nessa capacidade de prescrição, só que ele também tem o dever de informar que nenhum desses estudos são randomizados, duplo cego e que permite esse tratamento. Então, nós como grupo, como instituição, a gente não defende nada fora da ciência, defendemos coisas embasadas em conhecimento científico. O tratamento se baseia... A tela eu acho que não está compartilhada. Não está? Perdão. Cadê você? Pronto. Lá vamos nós de novo. Compartilhando. Ok? Ok. Agora. Ok? Só não está no modo apresentação. Agora sim, está perfeito. Agora está ok. Então, a gente sabe, então, do tratamento precoce não existimos. A gente sabe que muita gente usa esse argumento, direito médico, mas sabemos como instituição que isso não é validado. O tratamento se baseia na realização de suporte clínico, ou seja, dar o suporte necessário ao paciente, e o único estudo que a gente tem de relevância sobre o tratamento, na verdade agora saiu um novo estudo, mas o primeiro que nos deu como relevância foi o Recovery, falando que o corticoide modificava a mortalidade na COVID. Dentro desse aspecto, quando a gente fala de corticoide, quando usar, para que usar, qual o melhor corticoide, né? Então, o estudo Recovery é um estudo multicêntrico que usou mais de 50 mil pessoas como base. Foi logo no início da pandemia, principalmente na primeira onda europeia, foram os grandes recrutados. E foi usado como corticoide a dexametasona. Alguns motivos de escolha: dexametasona pelo tempo de meia-vida, um mineral corticoide, menor efeito de aldosterona. Então, ele foi optado por alguns motivos. Uma dose relativamente baixa de 6 miligramas. E foi usado quando? Para quem apresentava uma disfunção endotelial. No caso, a disfunção endotelial mais comum seria a hipoxemia. Então, pacientes que estavam necessitando de oxigênio terapia foram os que foram usados nisso. Com a evolução dos outros, no recovery, a primeira coisa que a gente viu que a mortalidade para quem estava em intubação melhorou em 33%, e para aqueles pacientes que estavam só recebendo oxigênio suplementar, melhorou em 20% a resposta clínica deles. Então, é um estudo que mostrou uma boa resposta. E a dose de corticoide relativamente baixa por 10 dias. Hoje, já saiu diversos outros trabalhos que nos definem que qual que é o melhor corticoide? Depende da fase e do status do paciente. Habitualmente, muita gente está usando dexametasona inicialmente. Caso o paciente precise de maior suplemento de oxigenação, está transformando para metilprednisona por causa da equivalência e também com a melhor penetração pulmonar. Se o paciente tem evidência de choque séptico, usando hidrocortisona, que tem uma melhor resposta, tanto do ponto de vista do choque séptico, como também ao COVID. Então, é só doses equivalentes. Não tem uma dose limítrofe, cada vez mais estamos usando doses maiores, e o ganho de complicação do corticoide é o desmame. Quando tirar, como retirar, e a complicação da imunossupressão. Então, o corticoide, por muito tempo, dá imunossupressão, facilita estranguloidias, então é muito comum a gente encontrar eosinofilia nesses pacientes, e uma das causas disso pode ser a hiperinfecção por estranguloide. Com isso, o uso de ivermectina não para tratar a COVID, e sim para uma prevenção de estranguloidias, é recomendado quando usar doses maiores. Tempos maiores de tratamento, acima de 10 dias, estamos vendo algumas complicações. Já existem relatos na literatura e de relatos de colegas de infecção por pneumocistose em pacientes imunocompetentes, ou seja, estão imunocomprometidos por causa do corticoide. Estamos vendo doenças fúngicas invasivas, como aspergilose e histoplasmose, já tem relatos na literatura, e cada vez mais disso. Então, o corticoide não é um santo absoluto, bem indicado no momento certo, com uso de oxigênio, tem modificado a evolução da doença, mas também ele puro, por muito tempo, ele tem alguns vieses que a gente tem que trabalhar. Sobre a antibioterapia, né?
o mundo todo, no início, tinha um medo, teve uma infecção viral, nós sabíamos que é infecção viral desde o início, mas dávamos Rocephin, ceftriaxona com azitromicina, numa tentativa de evitar infecções. Isso nos causou um custo muito alto do ponto de vista de infecções. A gente perdeu rapidamente essas medicações. Depois, agora está saindo trials e estudos randomizados, um atrás do outro, mostrando que o uso exagerado desses antibióticos no primeiro momento só nos fez uma coisa: queimar antibiótico e ter dificuldade. Tem estudos falando da azitromicina como efeito imunomodulador, mas que o risco desse efeito modulador não compensa, porque a azitromicina é uma droga que aumenta muito o QT, altera bastante a parte cardíaca, aumentando a chance de arritmia, e com isso não está valendo a pena. Hoje em dia, a gente está evitando de usar antibiótico. É uma dificuldade, não só para o colega médico, não só para o infectologista, como também para os familiares. É muito difícil você explicar para alguém que ele está internando, só vai receber um remédio, e ele quer receber porque ele foi educado que tinha que tomar antibiótico, mas mais uma vez a gente fala, antibiótico trata bactéria. Para tratar vírus, tinha que ser um antiviral, e que nesse momento nós temos algumas opções de antivirais, mas ainda não disponíveis no Brasil. A gente vai para o dilema de sempre, né? Cloroquina, hidroxicloroquina. Tem diversas coalizões de estudos que já tiveram. Grandes estudos mostraram que não funciona de maneira adequada para tratamento, prevenção, nem para casos leves, moderados ou graves de Covid. Eu peguei uma notícia, saiu no jornal aqui da nossa região, mostrando que nos Estados Unidos, tratamento fútil é processo, com certeza. Isso é um exemplo, é um caso de uma pessoa da área de saúde, foi tratada com uma medicação e ela não melhorou, teve danos, e com isso a família está entrando com o processo. Então, é um tratamento não recomendado e sem estudos validados. Ah, existe estudo? Sim, se você pegar o estudo do Pité, que é um francês, que tem várias queixas metodológicas nele, mostra que foi bem, mas tem falha metodológica, número de pacientes tratados, é o viés da seleção. Então, tudo isso não nos traz como benefício, sim como uma dúvida. Em geral, a gente está vivendo a onda dos antihelmínticos para tratar. Na verdade, todo antihelmíntico ele tem uma capacidade in vitro muito bom de tratar vírus. Só que quando você vai para o vivo, ou seja, metabolismo, dose, tudo isso, não chegamos em doses adequadas. Então, a nitazoxanida, que o nome comercial é Anita, já mostrou várias vezes estudos que funcionava contra o SARS-CoV in vitro, mas quando você ia em vivo com doses habituais, não funcionava, e quando se aumentava a dose, se aumentava os efeitos colaterais. A gente sabe da ivermectina, que todo mundo usou, que muita gente está falando que está usando, que funciona. Só a dose do estudo que defende a ivermectina, ele só fala que é 35 vezes maior que a dose convencional de 6 microgramas. Infelizmente, quando você aumenta demais a dose da ivermectina, nós começamos a ter alguns problemas. Hepatite medicamentosas e pancreatite. Infelizmente, a gente já pegou alguns casos com isso, intoxicações por esses dois produtos, não são inocentes, e quando a pessoa passa essas medicações, normalmente ele não acompanha essas intoxicações e nem sabe a dificuldade de tratar essas intoxicações. Há 2 semanas atrás saiu um grande artigo sobre o tocilizumab, que é um inibidor de antileucina 6. Então, a interleucina 6, como a gente viu, junto com a 1 e a 6, ela são os primeiros inícios da cascata inflamatória. Não é a única via, tem outras vias. Mas dentro desse contexto, se imaginou usar um inibidor, ou seja, um anticorpo monoclonal que bloqueasse a interleucina 6, a funcionalidade da interleucina 6, né? Então, o tocilizumab ele vem nesse sentido, ele bloqueia o receptor solúvel de interleucina 6, e com isso não deixa a cascata de inflamação se disparar. Já tentou-se usar tocilizumab sozinho, não foi uma boa ideia, porque a cascata inflamatória não funciona baseado só nele,
só na linha da interleucina, existem outras linhas. E com esse estudo novo, saiu mais ou menos uma recomendação. Tocilizumab pode ter uma funcionalidade, e uma funcionalidade quando? Quando eu já estou usando o corticoide e o paciente ainda mantém taxas altas de processo inflamatório. Então, paciente que está usando corticoide ainda mantém taxas altas de processo inflamatório, que eu posso medir tanto pela PCR acima de 75 miligramas, que é o PCR de 7,5 miligramas por decilitro, ou a gente pode usar também a interleucina 6 acima de 100 como um corte. Nós, no grupo, a gente participou inicialmente de alguns projetos de pesquisa desse, e a gente viu uma boa resposta em alguns casos, mas sempre casos que a gente que deveriam estar usando o quê? O corticoide. Então, casos que usam corticoide tem uma boa resposta, graças a Deus, e vem com mais uma auxílio nesse controle do processo inflamatório. Hoje em dia, a gente vê muito estudo de plasma de convalescência, ou plasma convalescente, que, na verdade, é uma coisa arcaica. Antes de conhecimentos prévios, a gente pensava que se eu preciso de anticorpos, vou dar esses anticorpos para essa pessoa e isso gerar uma cascata de defesa. Só que a ideia do plasma, ela reviveu agora por causa dessas pandemias de ebola, SARS, MERS, e que consistia no quê? Retirar no sangue de uma pessoa que possui uma sorologia de alto título e devolver para essa pessoa. Só que qual é o grande problema? Nós começamos a produzir anticorpos a partir do 5º dia. Então, para esses anticorpos que eu estou de outra pessoa, para mim ser funcional, eles têm que ser dados de uma maneira bem precoce, antes desses 5 dias. Os estudos falam entre 72 e 96 horas do início dos sintomas. Lembrando que você está dando... Desculpa. Lembrando que a gente está dando algo estranho ao corpo, que pode ter choque anafilático associado ou outras reações vinculadas à transfusão. Então, não existe sim uma possibilidade de benefício, mas uma possibilidade quando ele é administrado de maneira precoce, e esse plasma tem grande quantidade de antígeno neutralizante. Não é sorologia, que é uma das falhas que a gente tem. A sorologia convencional não é sinônimo de anticorpos neutralizantes. O que é um anticorpo neutralizante? Aquele anticorpo que, ao tocar no vírus, vai induzir uma destruição do vírus. Então, esse anticorpo neutralizante, eles normalmente estão nas primeiras semanas pós a infecção, então deveriam ser de pessoas recentemente infectadas, por isso ia ter altas taxas. Antiviral, saiu hoje, né, a aprovação no Brasil pela Anvisa, do Remdesivir. Remdesivir foi o primeiro antiviral utilizado para o COVID. O estudo dele foi baseado em Nebraska, na Universidade de Nebraska, e quem conduziu foi um brasileiro, que é o Khalil. Então, o Khalil, ele é um infectologista que está na Universidade de Nebraska há vários anos, e lá ele usava inicialmente para os pacientes na fase precoce ou que iam para a necessidade de maior recurso, né? Então, inicialmente, eles observaram, ele tem uma atuação no momento ideal na fase precoce, quanto mais cedo. Se o paciente não está grave, 5 dias é o ideal, mas se o paciente está grave com uso de oxigênio, recomenda-se cada vez mais entre 5 a 10 dias. Nunca usar o antiviral se o paciente não necessitou de oxigenação. Por que isso? É muito simples. Se o paciente não chegou para você precisando de oxigênio precoce, provavelmente a carga viral dele é baixa e o benefício do antiviral é baixo. Então, por isso, como é ainda uma medicação experimental, ainda a gente não tem muitos estudos de vida real, ou seja, a gente vai ter agora à medida que a gente conhecer. Hoje em dia, o Remdesivir está alocado em 50 países, mas não alterou mortalidade no desfecho final. Temos 2 produtos, aparentemente, do mundo afora que a gente não recebeu ainda, né? Que os anticorpos monoclonais, que é o Bamlanivimab
e o etesivimab, nomes complicados, que nada mais são anticorpos monoclonais, ou seja, anticorpos produzidos em laboratórios contra o SARS-CoV. Mostraram benefícios muito bons quando utilizados nos primeiros dias de doença, e normalmente associado ao corticoide se o paciente necessitasse. Ou seja, mais uma vez, é um remédio contra o vírus. A gente saiu de... Os primeiros tratamentos eram contra a resposta inflamatória, e agora a gente está falando de tratamentos contra o vírus, que é o remdesivir primeiro, e esse anticorpo monoclonal. Existe o Renegon, que é uma outra classe de anticorpos monoclonais, que foi usado nos Estados Unidos de maneira aleatória. Funciona, mas sempre lembrando, você tem que usar numa fase precoce, antes de ativar a cascata de inflamação. Falar um pouquinho de anticoagulação. Saiu recentemente um grande artigo no JAMA, falando sobre as anticoagulações, né? A gente, no início, usava muito o D-dimer como um guia da anticoagulação. Ele ainda continua sendo um guia para definir para quem que a gente vai fazer uma investigação profunda de evento embólico, mas ele não é definidor da dose da anticoagulação. Ou seja, o D-dimer vai nos ajudar a indicar para quem que eu vou investigar mais ou menos esse paciente, e do ponto de vista de anticoagulação, o que vai contar é o fator de risco do paciente. Se ele tem sobrepeso, se ele tem fator de risco prévio, embolias prévias, se é um paciente acamado, em cima disso nós vamos usar. Então, habitualmente, no paciente de clearance normal internado, a dose padrão é 40 miligramas, e se for obeso, podemos chegar a 40 miligramas de 12 em 12. E se ele tiver fator de risco ou uma suspeição forte de evento embólico, aí sim usar uma dose maior de anticoagulante. Sobre o uso de anticoagulante em domicílio, é muito questionável, poucos trabalhos falando, e poderíamos usar como base o aumento ou não do D-dimer, sim, como um fator de entrar ou não anticoagulação em pacientes em domicílio. Lembrando, a anticoagulação, ela é linda e maravilhosa enquanto não sangra. Se o paciente sangrar, nós temos um grande problema. Então, normalmente, lembra que a gente falou que o COVID pode afetar a barreira hematoencefálica, então existe chance de sangramento cerebral nesses pacientes. Então, a gente tem que avaliar bastante essa indicação. Muita gente gosta de usar os anticoagulantes novos, como rivaroxabano, ou o nome comercial é o Xarelto, usar o Eliquis. Temos que tomar cuidado, porque eles também podem facilitar sangramento sem benefícios. Ainda não tem estudos de multicêntricos, de grandes falando. Existem pequenos estudos comprovando a sua eficácia, mas nenhum estudo grande que falava que eles seriam sem risco para esses pacientes. Então, resumindo o que a gente estava chorando até agora, né? Pacientes que não vão internar, não existe tratamento precoce, só sintomático e para manter. Pacientes que vão internar, não indicamos mais antibiótico terapia para todo mundo, avaliar caso a caso e suspeição. Uso de corticoide exclusivo para pacientes que usam oxigênio terapia ou que pelo menos estejam acima do 13º, 14º dia de doença, pelo risco de você facilitar a replicação viral. Então, só usar corticoide se usa oxigênio terapia no paciente internado, e em alguns casos a gente pode discutir isso se já tiver uma janela de mais tempo de evolução. Qual corticoide? Qualquer corticoide pode ser cambiável a dexametasona com doses semelhantes ou doses maiores. Aqui no hospital a gente definiu 6 mg de dexametasona, e metilprednisona a gente optou por doses maiores, 62,5 de 12 em 12, e do cortisona para choque séptico. Não indicamos o uso de medicações salvadoras, como hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida, como terapêutica para o COVID. Anticoagulação baseada no risco e na evidência de trombose do paciente. Sempre fazer a correção pela idade e por clearance renal. Não usamos de rotina o plasma de convalescência. Deve ser sempre discutido com a equipe assistente e pesar risco, benefício para o paciente. Uso de colchicina, que saiu o trabalho mostrando a sua ação anti-inflamatória.
A gente está vendo muitas pessoas chegarem com diarreia nos nossos serviços por causa do uso da colchicina em doses elevadas e sem modificação da doença. Saiu uma recomendação de trabalho fútil o uso da colchicina, então não recomendamos o uso da colchicina. E o uso do tocilizumab só depois do uso de corticoterapia. E lembrar, temos um risco imenso de bloquear a resposta inflamatória do paciente e aumentar a chance de doenças oportunistas, como pneumocistose, citomegalovirose e aspergilose. Nós usamos nos nossos hospitais, todo mundo já tem algum certo de experiência, mas passamos muitas vezes por algumas dificuldades por causa dessas medicações. Então, esse é um resumo básico sobre o tratamento inicial. E a gente, se alguém quiser, a gente pode seguir para a vacina, ou a gente para aqui e a gente discute um pouco. Ô, Júnior, acho que vale a pena responder já a pergunta. Foi enviada uma pergunta aqui, perguntando o seguinte, quanto ao oseltamivir, né? Está em alguns protocolos iniciais da SES, até ser descartado outro vírus, seria viável? É a pergunta. Então, o oseltamivir ele é um antiviral exclusivo para atuação contra influenza. Ele surgiu para tratar a influenza, ele destrói a neuraminidase. Então, lembra que nós estamos numa rede privada que nós temos capacidade de pedir alguns painéis virais. Nossos painéis virais, nós temos painéis que saem 2 doses e painéis que saem entre 3 a 4 dias. Se nós não temos a oportunidade de pedir um painel viral, ok, talvez o oseltamivir entraria no benefício, principalmente agora que a gente vai entrar na época de maior proliferação do H1N1. Mas lembramos de um outro aspecto. Nós estamos usando máscara, então a proliferação do H1N1 esse ano vai ser bem aquém do que a gente esperava. Então, provavelmente, o oseltamivir é só uma associação de mais uma medicação com fator de risco sem grande benefício ao paciente. Nós, do grupo, a gente retirou porque, em geral, nós conseguimos pedir muito bem os painéis virais para fazer o diagnóstico precoce. Júnior, aí eu tenho algumas perguntas aqui. Em relação ao tocilizumab, espera-se quanto tempo do uso do corticoide até a gente definir que realmente a gente não teve uma boa resposta? Então, o uso do tocilizumab tem que ser precoce, quanto mais precoce, melhor. Habitualmente, a gente está usando entre 48 e 72 horas, ou seja, o paciente chegou, usou corticoide, primeiro dia manteve, nas próximas 48 horas, nas próximas 24, teve pior clínica ou pior de marcador, é onde a gente está indicando. Normalmente, a gente está evitando de indicar para pessoas mais idosas, nos trabalhos não falam isso, mas pessoas mais idosas têm baixa reserva para uma infecção, uma superinfecção. Então, a gente está tentando limitar para as pessoas abaixo de 70 anos e que não tem uma resposta condizente nas primeiras 48 horas ao uso do corticoide. Saiu hoje uma recomendação do tocilizumab pela Unimed de Florianópolis, de Santa Catarina. Talvez isso seja o primeiro ponto que os grandes operadores comecem a validar o uso do tocilizumab, já que tem estudos e já está com alguma evidência nos guidelines. Mais uma pergunta, Júnior. Assim, a gente está vendo, né, o evoluir da pandemia e talvez a gente tenha, né, que tratar muitas pessoas em casa mesmo, né, assim, evitar ir ao hospital por algum período. Antes a gente se guiava pelo dedímero, né, para indicar anticoagulação. A gente vai continuar guiando pelo dedímero para indicar anticoagulação para esses pacientes que estão no domicílio? Então, como eu falei, o dedímero ele vai ser um rastreio. A gente tem que mirar o dedímero como um rastreio agora. Então, um paciente em domicílio que tem um dedímero alto, e se for obeso, algum fator de risco, sim, ele vale a pena ser anticoagulado. Então, a gente vai ter que não usar só o dedímero, mas sobrepor a quem a gente está tratando. A gente vai ter que trazer o paciente para a nossa realidade. Ele é sobrepeso, mais acamado, está com dificuldade de ambulação? Com certeza ele tem que ser anticoagulado. Mas qual dose de anticoagulação? Pelo menos a gente sabe. Não usar dose alta, usar dose profilática. Dose terapêutica se tiver uma suspeição forte de trombose. E os novos anticoagulantes orais também podem ser usados ou só o clexane? A maioria dos trabalhos com os anticoagulantes orais são pequenos, mostraram benefício, porém só tem um problema. A meia-vida um pouco mais longa que habitualmente,
Se você pega um que é uma vez ao dia, que é o rivaroxabana, tem uma meia-vida um pouco mais longa, outro, como ele quis, a vida um pouco mais baixa, mas todos têm uma meia-vida maior, com maior chance. Nos guidelines, não se recomendam. Nas literaturas de grandes centros, europeu, americano, australiano, não se recomendam os novos anticoagulantes. Existe estudo, sim, mas não uma recomendação formal. Perfeito. Doutor Júnior, assim, a gente não teve mais nenhuma pergunta agora. Acho que a gente pode passar para o próximo tema. Então, vou passar um pouquinho para vacina, né? Vamos falar de vacina. Para falar de vacina, gente, a gente tem que voltar lá para conhecer o vírus. A base da vacina é conhecer o vírus. Então, o nosso vírus, COVID, ele é composto por uma hemaglutinina, que é uma proteína de parede. Temos uma membrana proteica. Grudado nessa membrana proteica, nós temos as glicoproteínas spike, ou seja, são os espinhos. Temos associado a isso um envelope proteico dele, ou seja, eu tenho a membrana, o envelope e a parte do capsídeo viral ou do RNA viral que está na parte interna do vírus. Por que isso é importante? Lembramos que o vírus, você pode fazer vacina de diversas formas. Nós podemos fazer vacinas de vírus atenuado, vírus inativado, vetor de replicação, proteínas virais, RNA, DNA e proteínas. A gente pode fazer vacina baseado no quê? Pedaços do vírus, pedaços de proteínas, só do RNA viral ou de todos os vírus. Isso aqui é só um estudo mostrando que no início do ano, na verdade, no início de até meados de 2020, nós estávamos falando de mais ou menos mais de 150 tipos de vacinas sendo estudadas. Aí todo mundo vai para aquela teoria da conspiração. Como que já tinha vacina antes da gente conhecer o vírus? Lembra-se que o vírus do COVID, ele é um coronavírus da mesma família do SARS e do MERS, e tem uma semelhança de 98%. E como essas duas outras doenças, quando atingiram a Ásia e o Oriente Médio, já tinham muitos estudos baseados nessas doenças. Então, a gente só, quem foi trabalhar com vacina, aproveitou as bases de dados e o conhecimento dessas doenças e aprimorou em cima do SARS-CoV. Então, nós estamos falando de basicamente de algumas vacinas. Nós vamos falar da primeira, que é a mais comum para a gente, né? É a Coronavac. Ela é fabricada inicialmente por uma empresa chamada Sinovac. Ela no Brasil tem uma representante, que é o Instituto Butantan, que fez uma parceria com a Sinovac para a produção. Ela é uma vacina de vírus inativado. O vírus está morto. O vírus está morto. Dentro desse contexto do vírus morto, eu tenho toda a região do capsídeo viral, eu tenho toda a região do spike, eu tenho toda a membrana celular, ou seja, eu estou expondo as pessoas a todas as porções do vírus. Ela tem uma eficácia global de 50%. O pessoal, mas por que o negócio é 50% ou de 75%? Foi visto que quando você dava vacina, nos estudos preliminares, que foram com 11 mil pessoas de várias regiões do mundo, as pessoas que tomavam a vacina não evoluíam para casos graves em 75%. E, em geral, 50% das pessoas não apresentavam nenhum sintoma ao ser exposto ao vírus. Essa é a realidade. Então, a eficácia global é não apresentar nenhum sintoma, 50%. Não evoluir para casos graves, 75% a 80%. E saiu agora um estudo preliminar do Butantan, que ela tem uma eficácia contra as variantes, que é a P1, P2 e B1. Por que ela é boa para essas variantes? Porque ela expõe capsídeo viral, expõe envelope, envelon e expõe membrana celular, não só a região do spike, porque as mutações atuantes das variantes é onde? Na região do spike, que é onde nosso corpo entra em contato inicialmente com o vírus. Isso aqui é um estudo bem legal, que mostrou tão bom é a vacina em pessoas que já tiveram o vírus e em quem não teve.
mostrou em quem não teve o vírus, você necessita sim da segunda dose. Mas quem já teve o vírus, você não necessita da segunda dose, porque a quantidade de anticorpos gerado em quem já foi exposto ao vírus é bem maior. Ainda é um estudo preliminar para definir se a gente vai dar uma ou duas doses para quem já teve a doença, já mostrando que talvez no futuro nós vamos dar só uma dose para quem teve a doença. Uma outra vacina de vírus inativado é da Sinopharm, ela também é chinesa. Por que eu estou citando essas duas? Essas duas vacinas provavelmente vão chegar, tanto a Bipcorv e a Covaxin, que é indiana, elas vão chegar para nós pelas redes particulares. Provavelmente vão ser essas que vão ser ofertadas. Ambas são de 2 doses, com intervalo médio de 3 semanas, de uma dose a outra, e todas com a mesma teoria. Teoria de quê? Vírus inativado. Essas teorias ou plataformas de uso de vacina são as maneiras que a gente pode otimizar o uso da vacina. Uma outra plataforma de vacina são partículas de vírus. São nanopartículas. Isso é uma vacina da Nanovax, que é usando partículas de nanopartículas, em que você sintetiza a região do spike. Essa é uma vacina excelente, fácil e rápida a produção. Então, a teoria dela, ela vai vir muito na cobertura das variantes. Então, ela pode chegar como uma complementação por causa das variantes, porque ela, como é uma tecnologia de rápido processo, é só eu mudar a proteína do spike, ou seja, ensinar ela a produzir um novo spike conforme a variante. Essa ainda não chegou no Brasil, está em estudo. Temos as vacinas de vetor viral, que são as de vírus atenuados. No Brasil vamos ter duas, né? Uma a gente já tem, Oxford e AstraZeneca, e a outra é a Sputnik V. Ambas usam o adenovírus como carreador da informação. O carreador da informação é o adenovírus simens, ou seja, um adenovírus do macaco e do chimpanzé, que no ser humano não tem efetividade. Como que eu sei que não tem efetividade no ser humano? Porque a gente já usa isso para outras vacinas. Outras vacinas de vírus atenuados que a gente usa, um exemplo é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, a gente usa essa mesma tecnologia. E com isso, a informação é eu ceder um pedaço da informação. Qual pedaço? Da Oxford é o pedaço do spike. A região spike eu estou fornecendo ao vírus, ou seja, a gente faz um quimerismo, né? Faz uma junção do DNA do adenovírus com o DNA da região do spike, e com isso eu vou expressar apenas a região spike. Por isso, se eu estou falando que eu tenho mutações nessas regiões chamadas spike, automaticamente essa vacina tem baixa ação sobre as variantes. Já foi comprovado, tanto que na África do Sul não se recomenda o uso da Oxford, porque dentro da variante B1 ela não teve atuação adequada. Então, mas para nós, a nossa variante, até agora não tem nenhum estudo, e a gente já observou nas pessoas vacinadas com uma dose já da Oxford, diminuição da gravidade da doença. A Sputnik V está vindo pelo Brasil baseado na União Química, aqui na nossa região. Provavelmente em 3 a 6 meses nós vamos ter mais conhecimento sobre essa vacina. Outra vacina que está chegando, né? Usa também vetor viral, é a Johnson Johnson, foi aprovada nos Estados Unidos. Qual que é a grande vantagem dela? Mesma coisa em cima das outras, só que ela tem uma vantagem maior, porque ela é dose única. Então, se a gente está pensando em uma vacinação em massa, em 2 doses, há dificuldade para você ir para alguns confins do nosso país, por meio da Amazônia, por meio da região do norte, até mesmo do centro-oeste, que tem alguma dificuldade de você chegar com a vacina em tempo hábil e vacinar essas pessoas a cada 3 semanas ou a cada 3 meses, no caso da Oxford. Com uma vacina de dose única, você evita esse problema e aumenta a sua eficácia. E as vacinas da moda, literalmente, né? É o que estuda basicamente o RNA mensageiro, são vacinas complexas do ponto de vista de formação dela, mas que nada mais é que nanotecnologia. É eu conseguir pegar a região do RNA que vai formar
a região do spike, esse é o exemplo da BioNTech, Pfizer e da Moderna, que são vacinas de RNA mensageiro, pegar essa região do RNA que expressa a proteína do spike e dar para a pessoa baseado numa tecnologia de nanomoléculas. Ao fazer isso, eu gero bastante anticorpos, por isso que elas formam bastante anticorpos, por isso que a eficácia delas são altas, porém, em contrapartida, elas são muito imunogênicas, causam febre, reação anafiláticas reais. Então, tanto que uma das recomendações é, se a pessoa já teve alguma reação anafilática na vida, não use essas vacinas. Elas têm um problema de transporte da maioria dessas vacinas, porque elas necessitam de um transporte a baixas temperaturas. Elas podem ser feitas em temperaturas maiores, mas só depois de reconstituídas para a vacinação, com uma durabilidade de até 5 dias. Essas vacinas são um rol de vacinas que está chegando para nós. Mas a gente tem que lembrar de um pequeno resumo. Todas as vacinas, todos os países que vacinaram, mudaram sua taxa de infecção e de óbitos. Teve uma diminuição sensível, entre 30% e 40% em 2 a 4 semanas após a vacinação. Qual vacina utilizar? Se você pensar friamente, cada vacina tem seu nicho, seu momento ideal. Para nós, para o nosso país, a que a gente tiver disponível. Vamos usar a que a gente tem. E uma coisa, nós somos brasileiros e gostamos de usar e ser do nosso jeitinho. Não mude a sua vacina, use a dose completa da sua vacina e só começar um novo esquema vacinal após 30 dias de complementar o seu esquema. Nunca faça a primeira dose de uma e segunda dose de outra, porque você não ganha performance e, na verdade, você fica desprotegido. Então, gente, é um resumo de vacina. Se a gente for falar de vacina, a gente vai ficar um mês falando de vacina. Se for falar de toda a performance de tudo, a gente vai ficar muito tempo falando. Nós confeccionamos o nosso protocolo, pedimos para os médicos do grupo que obedeçam a esse protocolo. Não estamos mexendo na autonomia de vocês, vocês têm autonomia de induzir o melhor tratamento para o médico, para o seu paciente, mas saibam, se o tratamento não é validado, nós podemos estar respondendo juridicamente sobre esse caso. Essa aqui é uma foto do nascer do sol de Brasília, para quem não conhece, é para a gente olhar para o horizonte, a gente tem oportunidades ainda, vamos enfrentar ainda, nós não estamos no fim da pandemia, estamos talvez chegando na hora que a gente mais temia da pandemia, mas a gente não vai desanimar. Um exemplo, a gente está num grande grupo que fez algumas coisas durante essas últimas 2 semanas, eu e a Thaís, que participam da parte de gestão, sabemos o tanto que está difícil a gestão de medicamentos, gestão de ventilador, gestão de pessoal, e a gente pode dizer, a gente não fica devendo a ninguém. Lógico, a gente tem nossas dificuldades, nossas barreiras, mas a gente vê o futuro e a gente espera estar próximo disso. A gente tem grandes pessoas no grupo, grandes médicos, grandes conhecedores e fazedores de ciência, e vamos olhar para esse futuro nosso, que vai, graças a Deus, a gente tem uma esperança que seja brilhante e ótimo para todos. Obrigado, gente. Perfeito, doutor Júnior. Realmente as palavras, né, que tem que nos motivar agora é união e esperança mesmo, né? A gente tem que estar unido nesse momento é um momento difícil, mas é um momento de batalha, é um momento que nós somos os soldados, né? E nessa luta que a gente está. Mas, ó, eu acho que a gente tem que vamos responder algumas perguntas aqui. Vamos. A gente teve 2 perguntas, ó. Então, a primeira. Dr. Paulo Ribeiro perguntou: a vacina da AstraZeneca é realmente inefetiva contra a variante sul-americana? Então, a variante sul-americana, nós temos que ver qual variante nós estamos falando. No Brasil, hoje, tem 2 variantes. Uma do Rio de Janeiro, que é a P2, e a P1. Não tem nenhum estudo ainda que mostrou não efetividade. O estudo que mostrou foi da variante da África do Sul. Mostrou que ele não funciona, tanto que está proibido na África do Sul. O estudo preliminar que a Fiocruz está conduzindo mostrou efetividade para a variante P1. Mostrou. Só que ainda nós não temos o estudo ainda definido, mostrado, quantidade de pessoas avaliadas e o que foi essa evolução. Se mudou a mortalidade, se não mudou, se alterou a evolução. Então, a gente não tem. Tudo que a gente dizer, por enquanto, é um chute ainda baseado na história da variante B1,
que é a da África do Sul. Perfeito. Outra pergunta, doutor. Doutora Priscila Mussi está perguntando se tem se observado trombose provavelmente a vacina da Oxford. Saiu um estudo, né, mostrando que na Noruega, na Holanda, teve um aumento de trombose após a vacinação. Só que saiu também uma da Sociedade Europeia falando para não desmotivar a vacinação, por causa que essas tromboses não teve relação direta com o evento da vacina. Eram pessoas que já tinham um fator de risco e com fator inflamatório facilitou. Sim, tem uma relação, mas não foi determinante para a trombose, tanto que o primeiro alerta que estava proibindo a vacina caiu, recomendando agora vacinar. Doutor Júnior, mais uma coisinha. Assim, pacientes imunossuprimidos que estejam passando por um tratamento de imunossupressão, qual a vacina ideal, então? Então, não tem nenhum estudo ainda falando qual a melhor vacina. O que nós da área, principalmente que manipula esses pacientes imunossuprimidos, a gente está recomendando uma vacina de vírus morto, ou seja, de vírus inativado, é mais segura do que uma vacina de vírus inativado. Existe possibilidade de a gente vacinar com vírus inativado as pessoas imunossuprimidas. Por quê? Como a gente está usando uma plataforma de adenovírus modificado, a chance desse adenovírus induzir uma doença like é praticamente zero, é 0,01%. Então, ela pode ser usada, mas de RNA mensageiro a gente não sabe a realidade, porque eu dependo da produção de anticorpos neutralizantes. A grande dúvida, na realidade, é qual vacina vai gerar mais anticorpo neutralizante e vai proteger o imunossuprimido. Não qual que não vai dar dano. Talvez a gente vai poder vacinar com todas, mas qual que vai gerar mais anticorpos? Não sabemos. Por quê? São vacinas que, de estudo, só tem 1 ano. Até agora, a recomendação para imunossuprimido é qualquer vacina, lembrando de acompanhar esse paciente nos próximos 30 dias, obrigatoriamente, que qualquer sintoma pode ser uma reativação vacinal. Um outro detalhe também, o que a gente tem que ressaltar, a vacina não positiva suave, tá, gente? Vacina vai positivar sorologia, mas RT-PCR, ela não gera RT-PCR positivo. Você, muitas vezes, vacinado, vai ser um portador assintomático do vírus, vai ter o RT-PCR positivo, você não vai desenvolver a doença, mas vai ser um carreador do vírus para transmitir ele. Doutora Camila Damasceno está perguntando aqui, doutor, o senhor sabe se ainda está tendo vacinação no Santa Lúcia para os médicos ainda não vacinados? Então, a gente já responde aqui, nós vamos receber as vacinas agora na segunda-feira, tá bom? Então, a gente tem uma programação de uma nova vacinação para a próxima semana, sim, tá? A lista é aquela primeira lista que, né, a gente recolheu os nomes e tudo, que a gente vai poder vacinar quem está naquela primeira lista. Médicos ou colaboradores admitidos, recém-admitidos, que não estão nessa primeira lista, não participarão dessa vacinação, porque ainda está, o Ministério Público está em cima, né? Então, ainda é de acordo com aquela primeira lista que a gente enviou, tá? Mas aí, qualquer coisa, entra em contato comigo, tá, doutora Camila, que aí a gente vê seu nome, tá bom? A gente Outra só pergunta do Paulo. só um ressalto que essas vacinas a gente segue uma determinação da SES, não é nós do grupo, nós obedecemos o que eles determinam para nós. Infelizmente, em outros serviços, teve uma vacinação de pessoas que não estavam na lista, e isso gerou uma demanda do Ministério Público. A gente está até respondendo para o Ministério Público, e todos os hospitais que vacinaram estão respondendo no Ministério Público isso, a gente está perdendo nosso tempo para ir para o Ministério Público, mas nós sabemos que a gente não fez nada errado, então a gente está respondendo, mas infelizmente alguém cortou a fila em algum local e todo mundo paga esse preço. Por isso que às vezes transparece um pouco de desorganização, mas a verdade é que a gente segue regras e obedece, tanto a Secretaria como o Ministério Público, tá, gente? A gente pede, inclusive, a compreensão de todos em relação a isso. Eu sei que a gente está, né, todos estão ansiosos por serem vacinados, mas, infelizmente, a gente tem que seguir essas regras, conforme o doutor Júnior falou. O doutor Paulo Ribeiro está perguntando aqui para a gente se já existe alguma vacina liberada para crianças e adolescentes. Ainda não tem nenhuma vacina, todas as vacinas, desculpa,
Na verdade, tem uma vacina de 12 anos, acima de 12 anos, que foi a Moderna, que teve o estudo, mas muito pequeno, nenhum ainda validado para gestante, nenhuma para crianças. Tudo isso é conforme estudos e validações. Até agora não tem estudo, logo não vacina. E a gente sabe que a gravidade nessa população é a menor possível, graças a Deus. Sabemos que existe risco de MISC, né, que é a reação inflamatória sistêmica, mas também sabemos que o risco disso é muito baixo comparado a um evento grave no adulto. Por isso que ainda não tem um estudo definitivo. Doutor Fabiano Girardi está perguntando aqui para a gente, quais as contraindicações da vacinação? A grande contraindicação hoje, pessoas com sintomas gripais, no ponto de vista, desculpa, pessoas com sintomas de coronavírus ou na suspeição de coronavírus não devem tomar vacina, pessoas com febre no dia da vacina e pessoas em vigência de imunossupressão alta, ou seja, pós-quimioterapia ou uso de imunomoduladores que devem esperar pelo menos 30 dias. Gestantes também, desculpa. Gestante, na verdade, é relativo. Depende da avaliação do risco-benefício para o seu ginecologista e para o médico que te acompanha. Aí tem uma nova pergunta do Dr. Paulo, que é se após a vacinação vale a pena fazer a sorologia, né? Conforme já foi dito anteriormente, mas vale a pena dar uma ressaltada. E se sim, quanto tempo após? Não, porque a sorologia em si, ela é muito genérica, a gente deveria fazer uma sorologia específica chamada anticorpo neutralizante, porque o que me importa é a capacidade de formação do anticorpo neutralizante. Quando você faz essa sorologia direta, você gera só anticorpos gerais, você não sabe diferenciar quantos que foram neutralizantes, quantos são anticorpos gerais. Você vai ter uma sorologia positiva, óbvia, todo mundo que teve a doença ou todo mundo que tomar vacina vai ter uma sorologia positiva, só que se essa sorologia positiva vai gerar anticorpos neutralizantes, eu não estou dosando nos métodos convencionais. O DAS e o SEIB lançaram relatos de anticorpos neutralizantes, só que eles estão vindo como dosagem só positiva ou negativa. Então, são métodos qualitativos, não quantitativos, e o que vai importar é quantidade de anticorpos formados, que ainda não temos testes comerciais para isso. Então, não faça, porque você vai ter anticorpos já. Dr. Gustavo Amaral está perguntando para a gente se há problemas em tomar um tipo de vacina hoje e futuramente optar por outra, quando estiver disponível. Se você obedecer o ciclo vacinal bonitinho, ou seja, tomar as 2 doses da Coronavac ou 2 doses da Oxford, e depois lá na frente tivesse sobrando vacina, ou você contratar uma vacinação por RNA, não vai fazer. Lembrando que você só vai ter um pouquinho mais de efeito colateral, porque você já tem anticorpos. Quando você tomar uma vacina, você vai gerar um efeito um pouco maior, você vai ter mais efeitos colaterais, mais efeitos danosos. Isso não temos. A única coisa que a gente pede nesse momento para que a gente tenha parcimônia e juízo em que, se a gente já recebeu uma vacina, deixe para quem ainda não recebeu. Porque, infelizmente, não temos vacina para todo mundo hoje, né? Mas no futuro, Deus quiser, um futuro próximo, a gente está com expectativa até julho, ter mais de 300 milhões de vacina nos na rede pública e já liberado vacinação nas redes privadas, que provavelmente vai ser Covaxin ou Pfizer. Vai ser as que provavelmente nós vamos ter disponíveis para vacinação na rede privada. Doutor Fabiano Girardi está perguntando outra coisinha aqui, ó. Temos visto alguns pacientes utilizando anticoagulantes após alta hospitalar, pós-infecção por Covid, sem quadros documentados de trombose. Alguma evidência para isso? Infelizmente, não. Muitas pessoas estão elevando o risco de trombose só pelo o tempo de internação das pessoas, e isso tem um risco, do risco que a gente sabe que é maior de sangramento no pós. Tem muito relato de sangramento no pós, então esse risco de anticoagulação por tempo maior do que o esperado é muito questionável. Não tem um embasamento tão rico na literatura, existem relatos de casos sobre isso, mas se a gente pesar a mão, a gente tem que saber que se eu anticoagulei esse paciente, mandei para casa, esse é o cara que eu vou ver a curto prazo.
não vou ver a longo prazo. Júnior, mas se o paciente está no domicílio e a gente opta, né, por fatores de risco que ele tenha a iniciar a anticoagulação, você deixa por quanto tempo? A recomendação que eu estou recomendando habitualmente, 7 a 10 dias com acompanhamento, pelo menos diário, saber como que está evoluindo, se teve algum risco de sangramento. Não passar mais que 10 dias em domicílio, porque a gente perde o acompanhamento do paciente, né? Esse é o medo. Aí o dedímero não serve para a gente nem para indicação e nem para retirada do anticoagulante. Não serve. Esse é o estudo que mostrou que não tem validade. Hoje em dia a gente vai muito mais pelo feeling, né? Acaba sendo um pouco no rumo que a gente fala, porque está anticoagulando pelo risco presumido, mas quando que o risco acaba? Já teve relato de gente com trombose 3 meses após o Covid. E como relato de trombose nos dias após a internação. Então, a gente não tem um período exato, vai muito usando o dedímero como um marcador não ideal, e sim, acho que a gente tem que olhar o paciente. Se você pensa um obeso, uma pessoa mais acamada, uma pessoa desnutrida, que a gente sabe naturalmente tem maior risco, talvez esse mereça mais tempo de anticoagulação que uma pessoa que teve um tempo de internação curta. Dr. Gilberto pergunta para a gente sobre os pacientes com doença inflamatória intestinal e uso de biológicos e imunossupressores. Existe alguma observação? Na verdade, como a gente fala dos maioria dos imunossupressores são anti-TNFs, na literatura mostrou que é para ter uma tendência de benefícios, né? Tem o golimumab, que alguns usam, o rituximab, que outros usam, que na teoria seria um diminuidor da gravidade da doença. Na prática, estamos sentindo ainda. Existe uma série de casos da reumatologia, do reumatology, que mostra isso, que pessoas que usavam inibidores de interleucina ou de anti-TNF tiveram casos menos agravados, mas não demonstram risco ou benefício para mortalidade, porque tem outras comorbidades associadas e isso não conseguiu fazer uma curva de regressão logística para mostrar se isso foi benéfico ou não. Tem uma pergunta aqui sobre malformação na gestação. O pouco que se sabe, não gera malformação e é baseado em cima de plataformas, ou seja, eu já uso vacinas semelhantes que não causam isso. A princípio, o mesmo tipo de vacina não é para causar isso, malformação na gestante. Muito bem, doutor. Acho que a gente pode encerrar agora. Queria agradecer muito a sua disponibilidade. Foi em cima da hora mesmo, a gente entrou em contato com todos os infectos bem em cima da hora. A gente viu a necessidade, uma vez que nós tivemos, né, uma alta rotatividade de médicos, né, na assistência, principalmente da ala Covid. Então, por isso que a gente resolveu fazer isso o mais rápido possível, tá? Agradeço muito a participação de todos que estão aqui, tá? Muito obrigada pelas perguntas. A gente fica à disposição, o Dr. Júnior sempre à disposição, né? E a gente fica à disposição também para o que vocês precisarem. Então, reforçando, esse é um momento de muita união entre nós, muita força e muita esperança para a gente conseguir passar por esse momento em paz, né? Vai dar tudo certo, tá bom, gente? Vai dar tudo certo no final. Obrigado, gente. E que estejamos juntos. Sabemos que os períodos estão difíceis e que a gente não desanime. E que a gente precisa sempre ter um do lado do outro. De vez em quando o estresse e as dores de cabeça estão grandes, mas isso não deixa a gente se afastar do nosso objetivo, que é só cuidar dos pacientes, né? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite, tá? Obrigada pela participação e até a próxima. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus.